Então, meus irmãos, estamos começando mais uma atividade da Ordem Espírita de Sicília, dessa vez com nossos companheiros Pablo, Leandro e o Alexandre, que vai aparecer daqui a pouco, que são membros do grupo que atua. Um grupo, na verdade, que evangeliza através da arte. Como sempre, a gente vai trazer algum momento interessante, algum encontro de Jesus com alguma figura importante do Evangelho. Mas antes, para a gente iniciar o nosso estudo com uma boa ambientação, a gente convida o nosso companheiro Alexandre para cantar uma música para nós. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasce, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor. Ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Bom, após ouvir essa maravilhosa música, vamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus e dizer assim: Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigado por estarmos aqui mais uma vez reunidos para ouvir os ensinos sublimes do nosso irmão maior. Que as palavras de Jesus e que a sua caminhada possam servir como exemplo para a nossa reforma íntima e que nós possamos nos transformar para melhor a cada dia. Que nós possamos confraternizar mais, estreitar os laços com os nossos familiares, com os nossos amigos e com as pessoas à nossa volta, fazendo com que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Agradecidos estamos por essa chance de estar encarnado neste planeta e por tantas lições maravilhosas que temos recebido até aqui. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro culto do Evangelho, na verdade, né, o primeiro culto no lar, que aconteceu em uma casa muito especial. E nós convidamos agora o nosso companheiro Leandro para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu retorno aqui para mais um estudo, com muita alegria de estar junto com os meus companheiros. É sempre um prazer estar fazendo estudo com eles. E esse primeiro culto no lar ocorreu na casa de Pedro. E antes de falar propriamente no culto no lar, eu gostaria de falar de um trechinho do livro chamado Trigo de Deus, psicografado por Divaldo Pereira Franco, né, pelo espírito de Amélia Rodrigues. No primeiro capítulo, ela narra com uma riqueza de detalhes muito grande como Pedro fica sabendo de Jesus. E Pedro, quando ouve aquelas histórias, ele começa a achar que é mais um charlatão, começa a achar que é mais uma pessoa que vai se aproveitar do povo. E ele começa a escutar todos os feitos, né? E ele vai para casa um pouco aborrecido, mas aquela história fica na cabeça dele. No outro dia, quando ele acorda para pescar, ele vê toda uma multidão
indo para a praia, onde ia se reunir. E quando ele chega lá, toda aquela multidão se queixando, né? Todo mundo se queixando dos seus problemas, todo mundo relatando as suas dores, os seus sofrimentos, e de repente aparece ele, majestoso, numa parte rochosa mais alta, e começa a proferir palavras sobre um reino que não é deste mundo. Vai falando para aquelas pessoas que aquelas dores passarão, que eles serão bem-vindos e que o reino de Deus vai começar sendo cultivado dentro dos corações. E quando Jesus está lá no meio daquela prosa e falando sobre as coisas do mundo, que as coisas do mundo são efêmeras, que as riquezas do mundo passam, e se a gente fica muito agarrado a elas, elas deixam um vazio. E ele vai falando todos sobre essas coisas, sobre essas promessas. Uma mulher grita: Jesus, cure minha filha. E a multidão toda fica olhando para Jesus, ansiosa, esperando aquilo. Jesus desce, e como é uma multidão muito grande, Pedro está colocado à frente, ele pega a criança, passa para as mãos de Jesus. Jesus impõe as mãos, passa no rosto da menina, a menina começa a gritar que está curada, e Jesus olha para Pedro quando pega a menina, e sem falar nada, Pedro já fica hipnotizado, sabe? Pedro fica parado assim, e quando Jesus volta para entregar a menina nos braços da mãe, a mão de Jesus encosta em Pedro, e ele escuta, dentro da sua consciência, assim, Jesus falando: Pedro, eu te conheço desde ontem. Pedro, eu te conheço desde ontem. E Pedro fica ali parado, assim, de como se estivesse hipnotizado. Daqui a pouco o sol bem quente desperta Pedro, ele vê que a multidão já se dispersou e ele estava ali sozinho. Ele vai para casa, dorme, no outro dia ele acorda e acontece o grande episódio que todos nós sabemos. Jesus convida ele e seu irmão para serem pescadores de homens. Então, o primeiro evangelho no lar vai acontecer na casa de Pedro. Esse encontro de Pedro com Jesus, ele exemplifica bem todo o encanto que a mensagem nos mostra, todo o encanto de se ter um Deus amoroso, que foi isso que Jesus veio mostrar para a gente. E é muito interessante que no livro que a gente utilizou, que é o livro Jesus no Lar, né, psicografado por Chico Xavier, o primeiro capítulo vai narrando sobre isso. E vai falando que na casa de Pedro estavam eles lá, Jesus estava hospedado lá temporariamente. A conversa estava uma conversa normal do cotidiano, né? Não estava uma conversa tão edificante. Jesus convida a todos para uma conversa mais edificante, para elevar um pouco mais, né, o astral do ambiente. E Jesus pega as Escrituras. Olha só que primeiro ensinamento interessante. Jesus, apesar de toda a sua evolução, apesar de ser o espírito mais perfeito, na Gênesis vem explicando para a gente que Jesus teve o corpo igual ao nosso. O corpo de Jesus não era diferente em nada do nosso, mas o seu espírito sim. Um espírito da mais elevada envergadura, um espírito missionário, um espírito que, mesmo encarnado, não cometeria mais erros, é um espírito que não se equivoca mais. Então, Jesus se diferia por isso, né? Pela sua elevação espiritual, por ser o espírito mais perfeito que já passou aqui, por isso ser o nosso guia e modelo. Então, ele vivia muito mais no plano espiritual, daí vem a sua dupla visão, daí vem todo o seu amor, toda a sua vontade de trabalhar a todo momento. E mesmo tendo toda essa evolução, ele não pega só as palavras de todo o conhecimento adquirido, ele pega as Escrituras, ele pega as orientações das leis divinas e começa a falar sobre as Escrituras naquele momento, perguntando para Pedro sobre profissões. Primeiro ele pergunta sobre a própria profissão do Pedro. Pedro, o que faz um pescador depois da pesca? Pedro, ele seleciona os melhores peixes para que ninguém compre o refúgio de uma pesca, ele seleciona os melhores peixes. E o que faz o olheiro? O olheiro trabalha o barro, dá para dar a ela as melhores formas para ele conseguir vender. E o que faz o carpinteiro? Ele vai lavar a madeira, né? Ele vai lavrar a madeira, ele vai usar o enxó, ele vai usar o serrote, ele vai usar o martelo para trabalhar aquela madeira, para ela ser uma porta, para ela ser um barco. Jesus, aí ele já vai dando uma pista para a gente, né?
que há 2000 anos depois vai estudar aqui o Evangelho, de que o reino de Deus é como uma semente, né? A gente tem lá as parábolas do reino de Deus, que sempre vão mostrar que o reino de Deus vai começar de forma pequena, que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Apesar de ser a menor das sementes, ela cresce tanto e vira uma hortaliça com galhos tão grandes que as aves vêm pousar. Assim cresce a nossa fé. E para a nossa fé crescer, a gente vai ter que ter o mesmo trabalho na nossa reforma íntima, o mesmo trabalho exemplificado pelo pescador, pelo oleiro, pelo carpinteiro, de trabalhar a madeira para que ela fique pronta para servir. Então, esse é o caminho da nossa reforma íntima. E Jesus vai falando para Pedro que aquelas pessoas ali têm aquele trabalho para deixar aquelas coisas aptas. E ele vai falando, a casa do Pedro está sendo um ponto de socorro, né? Um ponto onde muitas pessoas vão procurar ajuda, onde muitas pessoas vão procurar o consolo. Então, aquela casa ali tem que se transformar em um ponto de luz. E o culto no lar ali, né? Essa conversa edificante todo dia, fazer com que aquele ambiente fique mais propício, com uma vibração muito melhor. Lá no Jesus no Lar, num dos episódios, a gente conversa sobre a cura do paraplégico na casa de Pedro, onde se abre o telhado, e a gente faz uma analogia que o paraplégico, naquele momento ali, além da elevação, ele precisa se vibrar, né, de uma forma mais elevada, ele precisa também da ajuda das pessoas, dos amigos dele, para levantar ele e colocar ele pelo telhado. Então, ali, Jesus entra na casa espiritual e mental dele, né? E faz ele acreditar que ele pode, porque até o momento que ele entra lá, ele está receoso, ele está duvidando. Então, Jesus vai mostrando para Pedro, o nosso lar tem que ser o primeiro lugar onde a gente os ensinamentos de Deus em prática. E ali, Jesus vai mostrando, Jesus fala assim para ele, que a gente tem que amar o nosso próximo, aquele que está dentro da nossa casa. Não tem como a gente amar o nosso próximo sem amar a Deus. Então, ali Jesus vai mostrar para eles os 2 grandes mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E fica muito simbolizado ali durante essa conversa. A frase correta que Jesus fala assim é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eu gostaria de dar uma ressalva assim, para esse entendimento. Dentro da doutrina, a gente estuda que a gente tem uma fé raciocinada, uma fé que a gente busca o porquê. Eu citei esses dias, numa outra palestra, o filme de Kardec, que é uma produção muito boa, né? E vai mostrando a transformação do homem da ciência, desse conjunto que vai ser o casamento da fé com a ciência e com a filosofia. Então, ele demora 2 anos, né? Porque ele sabe que por trás daquelas mesas tem que ter uma fonte inteligente, né? Tem que ter uma origem de inteligência ali. Uma mesa não vai poder responder. Então, é um filme muito interessante. E ele fala para Pedro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe ensinamento maior, né? Quando a gente, aquele próximo, o mais próximo que está dentro da nossa casa, ele nos dá a oportunidade de trabalhar a caridade a partir do momento que a gente abre os olhos, a partir do momento que a gente se levanta. Então, a gente tem à nossa disposição os ensinamentos de Jesus e a oportunidade para colocar aquilo em prática. E é muito interessante como Jesus vai demonstrando. E eu estava falando com o Pablo aqui um pouquinho antes da gente começar, eu falei: Pablo, será que essa conversa era todo dia? E a gente ficou pensando que, de repente, sim, era o começo, eles estavam trabalhando muito. E tem um livro, né, que se chama No Mar da Galileia, eu vou ficar só devendo o autor. O livro fala sobre esse momento muito bonito, que é o momento que eles passam na casa de Pedro, que é um momento só de ensinamento, só de curas, que é um momento muito, muito edificante para todos, né? Onde Jesus vai fortalecendo a fé de cada discípulo e onde Jesus vai mostrando todo esse reino de Deus, né? Toda essa grandeza. Então, todo dia, Jesus falando para eles sobre esse reino, sobre os ensinamentos, e esse resumo que Jesus fez nesses 2 mandamentos. Falou também que onde tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, lá ele estaria. Como diz Emmanuel, cada segundo na vida de Jesus
é um ensinamento, e realmente é, e me causa muita alegria toda vez que eu falo, né, desses ensinamentos, e é uma alegria muito grande chegar nesse final do ano e estar falando sobre o primeiro culto no lar, e a gente tá junto aqui falando disso, é uma coisa muito boa, e que mostra para a gente que cada casa pode ser um ponto de luz. Uma outra coisa que ele fala é que a nossa casa vai ser a oficina para o mundo, né? A nossa casa vai ser o primeiro lugar onde a gente adquire todos os conhecimentos, e aí sim a gente vai poder ter uma transformação na sociedade, trazendo para os nossos dias. Se a gente não joga um papel no chão da nossa casa, a gente não vai jogar na rua. Se a gente respeita os nossos pais, a gente vai respeitar os mais velhos na rua. Se a gente tem paciência com aquela pessoa que dentro da nossa casa às vezes pode nos tirar a paciência, a gente também vai ter essa paciência no trânsito, essa paciência nos meios de transporte. Jesus são atemporais, né? São as leis divinas que estão aí no nosso dia a dia e que regem a nossa encarnação como espíritos milenares. É interessante, Leandro, porque a gente consegue perceber que esse trabalho de Jesus, que é revolucionário e que quer transformar a gente interiormente, ele é um trabalho que começa ali, né, dentro da casa dos discípulos. Primeiro a casa de Pedro, né, que é o ponto que ele estabelece para começar o seu trabalho de Boa Nova. Então, até o trabalho máximo, o trabalho de renovação da humanidade, de construção do amor, no sentido universal do termo, ele começa dentro de um lar humilde, de um pescador simples, que seria uma pessoa, tecnicamente, né, pelo menos no aspecto psicológico, uma pessoa muito parecida com a gente. Porque Pedro era um homem do povo, um homem que tinha um trabalho simples, que recebia pouco, que era turrão, era orgulhoso, tinha as suas dificuldades, mas era um homem com uma fé imensa. Então, são pessoas assim que a gente encontra no dia a dia e são essas pessoas que Jesus busca atingir, não é? Então, quando a gente fala de culto cristão no lar, é interessante perceber também essa curiosidade. O primeiro culto cristão acontece com a presença de Jesus. Não podia ser diferente, né? Muito E bom. agora, falando justamente sobre isso, sobre essa perspectiva do culto, antes é preciso que a gente chame de novo o nosso irmão Alexandre, né, para poder mostrar uma música interessante para a gente, envolvendo essa temática.
esperança te encontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar Jesus, sentimento, um exemplo a seguir, esperança te reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar Jesus. Então, depois de ouvirmos essa música tão edificante, a gente convida o nosso irmão Pablo para falar um pouquinho com a gente sobre essa relação do culto cristão no lar, né, e a nossa vida íntima. Leandro, quando estava falando dos exemplos que Jesus dá para Pedro, né, do oleiro, do peixe, e eu prestei atenção assim, Jesus, na verdade, está falando, no seu trabalho, você tem que dar o melhor que puder. Uma pessoa que eu considero muito minha amiga, que desencarnou, que era tia do Leandro, a Heloísa Helena, ela falava que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito, né? E falar sobre Jesus merece ser bem feito. E parece que é uma coisa tão simples, a gente pensa assim, todo espírita deve fazer o culto no lar, todo mundo que acredita em Deus deve fazer o culto no lar, isso aí já tá mais do que batido, né? Quer dizer, a gente sabe a importância disso, sabe a importância da prece que tem ali, sabe a importância sabe que é um momento que a gente está mais próximo de Deus, a gente sabe que faz bem, a gente sabe disso tudo. Aí tá lá, por que não é todo mundo que faz, né, o culto no lar? E que realmente não é, muita gente não faz o culto no lar, né? E na doutrina espírita a gente encontra lá no capítulo 10, no Livro dos Espíritos, que é uma das leis de Deus, está dentro é uma das leis de Deus, e dentro dela, que é a lei de liberdade, está o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio por que eu estou dizendo isso, né? Lembro que Jesus falou assim, pedi e obtereis, né? E em Mateus também está que tudo que a gente pedir na oração, a gente crendo, a gente vai receber. Então a gente vai aprender que é pelo livre-arbítrio, é justamente por essa lei que a gente tem o acesso a Deus de pedir qualquer coisa, né? O livre-arbítrio autoriza a gente a pedir qualquer coisa, ele dá esse suporte. Eu posso pedir o que eu quiser para Deus. Imagina isso. Pedir o que eu quiser. Né? Mas sempre tem o mais, né? Mas eu posso pedir. O fato da gente pedir o que quiser não quer dizer que a gente vai receber do jeito que a gente pediu. Eu estava até conversando antes com o Leandro aqui, se a gente conseguisse multiplicar os pães, igual Jesus multiplicou. Na primeira falta de R$1, a gente ia multiplicar a moedinha que a gente achasse ali. Vou multiplicar um dinheiro aqui para ajudar os pobres. A gente ainda ia falar alguma coisa assim, né? A gente ia arranjar um motivo. Por isso que a gente ainda não consegue, porque a gente ainda não... Mas Deus, na infinita misericórdia dele, inteligência suprema, que a gente sabe, né? Sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Aí vem o pessoal, Pablo, mas aí ele sabe por que eu tenho que pedir então, né? Porque ele sabe, mas será que a gente sabe o que a gente precisa, né? A gente não sabe o que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente vai pedir paciência e vai vir aquela pessoa
muito difícil na família, ou então vai vir aquele vizinho tocando música autona do lado da tua casa, né? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente descobre que também a prece tem 3 funções, que é louvar, agradecer e pedir. Só que a gente, nessa ordem, né? Louvar, agradecer e pedir. E a gente só lembra de pedir. Aí agora pensa, qual você faz mais? Pedir, né? Se a gente parar para pensar, é só pedir. E aí eu tava falando isso com o Leandro também. Se a gente pensar numa. Se a gente parar 10 um segundinho agora, fechar o olho e pensar numa pessoa orando, qual a imagem que vem na tua cabeça? Né? A primeira imagem que vem na minha cabeça é uma pessoa de joelho, ou então de olho fechado, na beirada da cama ali, agradecendo, né? Ou então com as mãos juntinhas ali, de olho fechado mesmo. Né? É essa imagem que vem na cabeça. E não que isso seja necessário, mas que está construída no nosso imaginário ali, esse gesto de orar. A gente sabe que não precisa estar de olho fechado, de mãos unidas, com o joelho ralado ali no chão, nada disso. Mas a gente pode pensar que essa imagem, que realmente ela está no nosso imaginário, ela tem um significado. Assim como muitos outros gestos, né, que vai estar no nosso imaginário também. Ela representa uma submissão que a gente deve ter a Deus quando a gente ora. E ela mostra também o nosso reconhecimento perante o Criador. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, ela se acha acima de todo mundo. Já viu como é que a pessoa orgulhosa olha? Ela olha por cima assim dos outros, né? Então, quando a gente está orando, a gente imagina essa posição por causa disso, porque a gente sabe que tem algo superior. E falando mesmo no culto no lar, só o fato da gente estar disposto a iniciar o culto no lar está reconhecendo que existe alguma coisa muito superior a nós. E como essa página que a gente está estudando, do livro Jesus no Lar, o nosso lar é o local onde a gente deve deixar Jesus entrar, né? Não só entrar no nosso lar físico, mas no nosso lar íntimo, né? Já parou para pensar nisso? Assim como na mensagem, Jesus fala que a mesa é o lar para o pão ali, ou a casa de Pedro é o lar para Pedro. O nosso corpo também é o lar do nosso espírito, né? Leandro estava falando ali que amar ao próximo. O mais próximo de nós é a gente mesmo, né? A gente não vai conseguir amar ninguém se a gente não se ama, né? O mais próximo é a gente mesmo. Nós, espíritos imortais ali. A gente precisa deixar Jesus entrar na nossa mente, fazer parte da nossa vida ali, no nosso íntimo. Tem até uma passagem que fala que quando orar, para a gente orar em secreto, orar ali, ó, quietinho, no nosso cantinho. E o culto no lar, ela não é uma promessa que as coisas vão mudar, que as dificuldades vão acabar, que aquele vizinho vai abaixar o som, né? Que o parente difícil, que às vezes a gente mesmo vai melhorar, não é uma promessa disso. Nem muito menos vai modificar ninguém, né? Pablo, e aquilo que a gente estava falando também, o culto no lar não é um momento para a gente lavar roupa suja, né? Acusar o irmãozinho com aquela lição. Não é. Ali é um momento da gente celebrar a mensagem, né? Compreender e ver que a mensagem sempre é para a gente. Primeiramente, o estudo sempre é para a gente. E você falou dessa questão da submissão, uma grande figura do espiritismo, né? O Eurípides Barçanufo, Maria, em uma comunicação para ele, fala para ele ensinar a astrologia para as crianças, para elas compreenderem a grandeza de Deus. Mas é isso aí mesmo, cara. Não quer dizer que o vizinho vai fazer qualquer coisa. Né? Não, o culto no lar vai dar as ferramentas para a gente entender por que a gente sofre, né? Para a gente superar as dificuldades. Imagina uma casa que não tem culto no lar, não tem nada, quando passa uma dificuldade, como é que deve ser, né? Vai dar essas ferramentas para a gente aprender com isso tudo. Essa é a importância do culto no lar. Ele faz a gente ficar mais próximo de Jesus e Jesus ficar mais perto do nosso lar também. É interessante que quando você começa a fazer o culto no lar na sua casa, você vê que o ambiente fica melhor, mas quem está de fora vendo vai ver a mesma coisa. Só que a gente está percebendo diferente, né? A gente consegue
segurar mais uma reação que a gente teria diferente, a gente consegue segurar mais. A coisa não muda, porque a gente não mudou ainda, a gente ainda está se modificando, a gente ainda não está naquela condição de multiplicar os pães, que a gente vai multiplicar as notas do Lobo-Guará lá. Né? A gente ainda não está. A gente ainda não está nessas condições. Mas aí a gente... E é uma coisa tão simples, a gente estava falando aqui antes de entrar, a FEB tem uma cartilha que ensina a fazer o culto do Evangelho no lar, né? Pede para a gente separar um dia, um horário, mas aí as pessoas que realmente não entenderam faz exatamente assim, separa o dia e a hora, mas você pode fazer em qualquer momento, né? Quando o Leandro falou, Jesus estava com os caras lá, com os homens lá o tempo todo. Então, o tempo todo eles estavam falando. Duvido que Jesus estava contando alguma besteira, alguma piada, né? Então, eles estavam o tempo todo falando coisas edificantes. E se saísse dali, Jesus ia dar aquela olhada de inspetor de escola, pronto. Né? Então, o culto no lar a gente pode separar um dia e horário para fazer? Ótimo, que a gente vai treinar nossa disciplina. Mas a gente pode pegar um livro que agrade a gente sobre Jesus, ler, comentar, fazer a prece. É a forma de fazer. O importante é a gente fazer o que está na mensagem lá que o Leandro está falando. Pegar, conversar sobre coisas edificantes, falar sobre as escrituras ali. Pode ser até a Bíblia. A gente estuda a Bíblia, né? E fazer uma prece, agradecer. Que essa questão do culto cristão no lar é algo incomum em diversas religiões cristãs e até nas que não são cristãs, né? Esse momento de meditação, de elevação do pensamento para Deus, de reunião em família, né? Para você poder se sintonizar com a divindade, é algo que é universal. Então, quando Jesus passa essa mensagem, ele está, vamos dizer assim, não reformulando o ensinamento, mas trazendo essa ideia de que nós precisamos buscar essa ligação. Então, o culto com o Evangelho no lar, né, é mais um momento de ligação com Deus e é um momento importante porque você está em família. Você, mesmo que seja, por exemplo, uma pessoa solteira, né, ela e o cachorro, não importa, mas é uma família ali reunida. Ou ela e os seus mentores espirituais que aparecem sempre nas reuniões. Né? Então, é muito interessante você perceber que todos os povos, todas as culturas, de uma certa forma, têm esse momento de comunhão com Deus. E é muito interessante que os cultos, né, o culto cristão, a gente, hoje em dia, né, nessa encarnação, a gente tem o privilégio de fazer eles tranquilos nos nossos lares. Né? No começo do cristianismo primitivo lá, as pessoas tinham que se esconder, né, nos subsolos, nas catacumbas, para fazer, que aquilo ali era uma coisa proibida, estavam sendo caçados, levados por circos. E é muito interessante a gente sabe que a gente está passando por um momento de transição no nosso planeta e que a gente vai atingir um planeta de regeneração através da transformação da sociedade, que passa pela nossa transformação, que vai passar pelo culto no lar. Eu vou ler um trechinho para vocês, que é uma coisa que já está realizada, que aí também é uma coisa bacana, né? Que a gente sabe de muitas promessas futuras que sempre dependeram da nossa transformação. A Boa Nova, ela teve seu início na manjedoura, ela se estendeu até a casa de Simão Pedro, em seguida para as praças públicas e agora está sendo levada a todas as cidades, a todos os povos no mundo. No decorrer dos tempos, disse Paulo a Lucas, o evangelho deverá ser levado para todos os lares do mundo. Cada lar irá se transformar num verdadeiro templo de Cristo. E chegamos nesse tempo, graças a Deus, né? Então, essa é uma das promessas que foram cumpridas. É muito bacana a gente ver essa realização e está aí exposta a importância, né, do culto cristão no lar. E como a gente estava falando, né, Pablo, a Maria de Magdala, quando ela teve oportunidade, quando a oportunidade do trabalho se mostrou a ela e que ela vai para o Vale dos Suicidas, todo dia, né, sobre os ensinamentos de Jesus, no Vale dos Leprosos. Eu confundi com os Vale dos Leprosos, valeu. Então, todo dia ela falava, e a gente estava até fazendo uma comparação com Ed, de que você estuda o mesmo livro durante anos e nunca se esgota, né, a mensagem, nunca se esgota a Boa Nova. Então é isso, essa é a importância mesmo, muito bacana. E fica realmente o convite
para que nós que estamos aqui fazendo essa explanação e todas as pessoas que estiverem ouvindo, que façam parte dessa corrente de luz, né? Que acendam a sua lâmpada na sua casa, né? Abram lá a página do Evangelho ou qualquer página edificante que remeta a Jesus ou que remeta ao bem, ao próximo, que traga a mensagem divina, que abra essa página, faça uma leitura, uma prece e que pense na melhora do mundo, na melhora de si mesmo, buscando essa salvação. Então, esse é o recado, e eu acredito que essa é a mensagem de Jesus, de que a transformação do mundo para melhor, ela começa dentro de nós, na nossa casa íntima e no nosso lar. Jesus adentra a nossa casa quando a gente permite que isso aconteça. Então, que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que a gente esteja também com as portas abertas para receber o Divino Mestre na nossa casa. E que esse Natal que acabou de passar, ele possa ser mais um convite para que a gente renove as nossas esperanças, as nossas alegrias e a nossa fé no futuro, para que a gente se mantenha firme apesar das dificuldades. E agora eu convido, né, o nosso irmão Alexandre para fechar com uma música maravilhosa falando sobre Jesus. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, e o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, e o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite.